Olá, caros irmãos, caras irmãs, sejam bem-vindos a este momento de estudo, de reflexões. Para iniciarmos, faremos uma leitura introdutória de um capítulo do livro Episódios Diários, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, cujo título é Dividir com Amor e que guarda bastante ligação com o tema que iremos abordar hoje. Então vamos à sua leitura. A miséria socioeconômica que entulha as avenidas do mundo, misturando-se à de natureza moral, que atulha os edifícios e residências de luxo como os guetos da promiscuidade libertina. O que podes fazer parece-te quase sem sentido ou significação, tão grande e volumoso é o problema. Apesar disso, não te escuses de auxiliar. Se não consegues ir à causa do problema, minimiza-lhe os efeitos. Desde que não podes erradicar de um golpe a fome, a enfermidade, a ignorância, contribui com a tua cota de amor, por mínima que seja. Sempre podes dividir do que possuis com aquele que nada tem. Quando repartes com amor, multiplicas a esperança, favorecendo a alegria. Menos tem aquele que se nega a doar algo. Afirma-se que esse gesto de amor gera o paternalismo, promove o vício. Não tem razão os que assim informam. Muitos males e alguns crimes são abortados quando uma atitude de amor interrompe o passo do infeliz que padece fome, desespero e dor. Somente quem aprende a abrir a mão, descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Faze o que te esteja ao alcance e a vida fará o resto. Então, essa foi a mensagem da Joana de Ângeles, como a nossa reflexão inicial. E agora faremos uma prece para levarmos os pensamentos e melhorarmos a nossa sintonia com a espiritualidade superior. Então vamos lá. Querido Jesus, nosso mestre amado, nosso modelo de conduta, rogamos a Ti, Senhor, que ilumine este nosso momento de estudo, de reflexões íntimas, para que possamos, Senhor, a cada dia melhor compreender os propósitos sublimes do Teu Evangelho de amor e de luz. Rogamos a Ti, Mestre, que aqueça os nossos corações, que aclareie a nossa mente, para que possamos, a cada dia, nos empenharmos em seguir o Teu exemplo, em trilhar o caminho que nos ensinaste. Esteja conosco, Senhor, e que possamos aproveitar esses minutos de leitura e de reflexão da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo, por este momento, que assim seja. Bom, então, o tema que nós temos hoje para estudar, para refletir, é um tema que vem do livro do autor espiritual Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, né, que é o tema da obra Pão Nosso. E hoje o capítulo que nós temos é o 111, cujo título é Granjeai Amigos. Nós temos aqui ele em tela. Então, todas as terças-feiras, o Grupo Espírita Fraternidade trabalha os capítulos sequenciais dessa obra. Então, para quem eventualmente ainda não conhece, um livro belíssimo e bastante utilizado nas reuniões de Evangelho no Lar, o Pão Nosso ele é dividido em capítulos, onde cada capítulo ele é baseado em algum versículo do Novo Testamento, né? Tanto dos Evangelhos quanto também dos livros complementares. Então, o de hoje, em particular, Emmanuel escolheu um trecho do capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. E é interessante porque a gente lê essa frase assim, a princípio fica um pouco confuso com o seu significado, né? Porque como assim, né? Conquistar amigos com as riquezas da injustiça, né? Então, como é que Jesus poderia
está fazendo tal recomendação, né, da gente conquistar amigos com as riquezas advindas da injustiça ou algo semelhante, né? Então, como via de regra se faz necessário, é importante nós compreendermos aonde essa frase está colocada, né? De onde ela foi tirada. Ela foi extraída de uma passagem que começa no versículo 1 desse capítulo 16, que fala sobre uma parábola de Jesus que trata do administrador infiel, né? Não é exatamente uma das parábolas mais conhecidas dos evangelhos, né? dos livros escritos pelos apóstolos de Jesus, mas é uma parábola interessante porque ela tem um significado que a princípio não fica muito claro. Demanda de nós um certo esforço de compreensão para que possamos resgatar o que Jesus realmente estava tentando transmitir com essa parábola, né? E de onde vem esse versículo escolhido por Emmanuel. Então, vamos dar uma olhada na parábola inteira para que possamos compreender, portanto, a ideia maior de onde veio esse versículo. Bom, então nós temos o seguinte: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador, e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. E o administrador disse a si mesmo: que farei, pois o meu senhor está tirando a administração de mim? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o que farei, para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E chamando cada um dos seus devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele disse: 100 barris de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te, rapidamente escreve 50. E então a outro disse: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou aquele senhor, o administrador da injustiça, por haver agido prudentemente, porque os filhos desta era são mais prudentes que os filhos da luz em sua própria geração. E eu vos digo: fazei amigos para vós mesmos do injusto Mamom, para que, quanto faltar, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel, no mínimo, também é fiel no muito. O injusto, no mínimo, também é injusto no muito. Se, pois, no injusto Mamom não fostes fiéis, quem vos confiará o verdadeiro? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Então, essa é a parábola completa, né? Tem uma diferençazinha de tradução, no caso aqui, entre a versão do texto utilizada por Emmanuel e a que eu utilizei, mas o sentido é o mesmo, né? No caso, a parte que Emmanuel pega é essa que no texto em tela diz: e eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos do injusto Mamom. Né? A frase que Emmanuel tinha pego era praticamente igual a essa, né? Só que mudando um pouquinho as palavras, né? Porque no caso, no texto de Emmanuel está: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Então, basicamente a mesma coisa, né? O sentido não muda. E aqui a gente tem alguns pontos que demandam um pouco da nossa análise, porque não é exatamente uma parábola muito clara, né? Como algumas outras que Jesus deixou registrado. Bom, então aqui nós temos um homem rico e ele tinha um administrador, né? No caso é uma espécie de um servo doméstico que era encarregado, né, de cuidar tanto das propriedades,
do seu senhor, como também dos outros servos inferiores, enfim. Era tanto que em algumas traduções da Bíblia, em vez de administrador, utiliza-se a palavra mordomo, mais nesse sentido, né, de uma pessoa que toma conta, né, da propriedade, dos bens e das pessoas que trabalham ali, né? Mas a tradução mais fiel, de fato, é administrador. E aí a gente vê que esse administrador, na verdade, ele foi acusado, né? Então, alguma outra pessoa acusou ele, né, diante do homem rico, acusou ele de estar dissipando, né, de estar desperdiçando os bens do Senhor, né? Então, e aí o homem rico, né, o dono dessa propriedade, chama, né, o seu administrador e fala, né, o que é isso? Né? Estão dizendo que você está desperdiçando, né, está torrando, né, como a gente falaria hoje em dia, você está torrando o meu patrimônio, né, as minhas coisas, né, você não serve mais, né, porque afinal de contas um administrador que fica esbanjando aquilo que não lhe pertence não é um bom administrador. E então ele pede as contas, né? Ou seja, pede que ele preste contas do que ele tinha feito até então, né? Já no processo de despedi-lo, né, da sua função. E aí o homem fica preocupado, né, porque ele estava perdendo a função que ele tinha, né? Apesar dele ser um servo, por certo era um servo remunerado, né? Não era um simples escravo. E aí ele reconhece que não tem aptidão para o trabalho físico pesado, né? No caso ele diz aí que não pode cavar, e também ele tem ainda uma dignidade, né, que não lhe permitiria ficar pedindo esmolas na rua, né? E ele tenta encontrar uma situação que não fique ruim para ele no futuro breve. E aí o que ele faz? Ele chama os devedores do seu senhor para acertar as contas. E aqui a gente começa a entender, ou pelo menos tem uma dica aqui, de por que ele não era exatamente um bom administrador, né? Parece que ele fazia os negócios muito no fio da palavra, né? Já que aparentemente não tinha nada escrito, nenhum tipo de documento, né? Parece que ele vendia os bens, né, os frutos da propriedade do seu senhor, ele vendia afiado, sem nenhum tipo de documento, né? Então, uma forma bem ruim de você comercializar algo, né? Vender fiado, mas não tinha nem aquela cadernetinha, né, que antigamente as mercearias tinham para anotar as dívidas, né? Então ele não sabe exatamente quanto que cada um dos clientes, né, do seu senhor deve a ele, né? E é por isso que ele chama cada um, né, perguntando, né, quanto que você deve ao meu senhor? E aí o primeiro deles que foi chamado diz que devia 100 barris de óleo, né, de azeite, 100 barris de azeite, que era uma quantia relativa, né? Há uma certa discordância entre quanto que seria uma medida de azeite, um barril de azeite, vai desde 20 e poucos litros até 54 litros, dependendo aí do historiador que faça o registro, né? Mas, enfim, né, mais de 200 litros de azeite é muita coisa, né, para você vender sem ter recebido ainda o valor correspondente ou sem sequer ter anotado. Então ele resolve prestar contas disso na hora, né? Então ele fala, ó, tá aqui a sua conta e escreve aí que você deve 50 barris de azeite. E aí chama um outro e pergunta, quanto que você deve? Aí o outro diz, eu devo 100 medidas de trigo. Aí ele fala, tá, então pega isso aí e rapidamente escreve que você deve 80. Então aqui veja, ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele está meio que organizando as finanças, que por culpa dele mesmo, óbvio, não tinham sido organizadas, né? Então isso seta, pelo menos, isso define algum compromisso entre aqueles que já compraram, já que eles mesmos estão escrevendo do próprio punho quanto eles devem. Mas ao mesmo tempo ele é sábio, ele é esperto, porque ele fala para cada um deles escrever um valor menor do que de fato deve, né? Com o primeiro, inclusive, ele é muito generoso, né? Ele dá um abatimento aí de 50% da dívida, né?
Parece até certos programas financeiros, né, que quando o governo precisa fazer caixa, né, Refis e esses daí, ele dá esses descontos grandes, né, para quem deve bastante. Então, para o primeiro, ele dá um desconto aí de 50% na dívida, né? Obviamente, ele faz isso com a intenção de que aquela pessoa se sinta grato, né, fique com a dívida de gratidão, que ele possa mais para frente, né, utilizar esse favor que ele fez para obter para si também algum tipo de favor, algum tipo de emprego, enfim, né, que as pessoas que ele está ajudando agora, que ele está auxiliando, possam também auxiliá-lo no futuro breve, né? O segundo, por exemplo, ele já não é tão generoso assim, né? Devia 100 e ele fala para escrever 80, né? Mas veja, de qualquer forma, do ponto de vista do senhor, né, do proprietário rico, dessa fazenda, enfim, dessa unidade de produção, não é exatamente também um mau negócio de todo. Porque se simplesmente o servo fosse embora e ficasse por isso mesmo, como que ele iria conseguir reaver pelo menos parte do dinheiro que lhe era devido, né? Não conheciam os compradores, não sabiam quanto eles tinham comprado, né? Então, a solução que esse administrador arruma não é exatamente uma solução totalmente ruim. Ele, de certa forma, coloca as finanças por escrito, né? Ou seja, permite que aquele proprietário resgate pelo menos parte do que lhe seria devido. Ao mesmo tempo, mantém uma boa relação comercial com os clientes, né? Porque se, por exemplo, o administrador fosse arbitrário ou exigisse o pagamento imediato de uma quantia muito alta, talvez a propriedade perdesse alguns dos clientes, né? Então, a relação comercial fica ainda assim preservada, né? Ou seja, aquele proprietário não perde a sua carteira de clientes, como a gente diz hoje em dia, nenhum deles fica aborrecido, né? Pelo contrário, muitos ficam gratos porque parte da sua dívida foi reduzida. E é claro, no futuro provavelmente continuarão comprando daquele proprietário e, por um outro lado, ele ganha aí alguns créditos de amizade com essas pessoas, né? Que ele pretende no futuro utilizar em benefício próprio para conseguir um novo emprego, para conseguir algum apoio financeiro, enfim, enquanto ele se reestabelece, né? E justamente por ter tido essa conduta, né, que foi uma conduta, eu não diria que foi a melhor conduta, né, mas enfim, talvez diante da situação que ele se encontrava, né, era o que ele podia fazer de melhor, né? E aí então o Senhor elogia ele, né? Eu acho que talvez essa é a parte mais que a gente fica mais sem entender na parábola, né? Porque por que o Senhor, né, o dono dessa propriedade, elogia ele? Justamente por essas questões que eu estou colocando, né? Então ele percebe, né, que nem tudo estava perdido, né? Como provavelmente deve ter chegado aos ouvidos dele, né? Alguém deve estar falando: olha, o seu administrador está simplesmente entregando os seus bens, não está recebendo dinheiro nenhum, não tem nada por escrito, você está perdendo tudo que você tem, corre lá antes que o estrago seja maior. E aí então, né, a situação que o administrador deixa o senhor não é tão ruim assim, porque pelo menos as dívidas foram todas registradas em papel, do punho do próprio devedor, né, que eu imagino que na época deveria ter algum valor a mais, e se ele reduziu a dívida em uma parte, por outro lado ele facilitou o pagamento, né? Se você está devendo menos, fica mais fácil você pagar, né? Então ele deixou o senhor dele numa situação que não é tão ruim e ao mesmo tempo, né, foi esperto em preparar o seu caminho para o dia seguinte, né? E é por isso então que o senhor, né, o dono da propriedade, elogia ele, né? Porque ele agiu com prudência, ele agiu com sabedoria, né? Ele tanto se preocupou em preservar o negócio do seu antigo patrão, como também se preocupou em facilitar o seu caminho no futuro, imediato, né? E aí é isso que, então, depois que Jesus completa, né, essa parábola, ele diz, né,
para que os seus discípulos façam a mesma coisa, que façam amigos do injusto Mamon. E aí vem uma outra explicação necessária. Muitos provavelmente já conhecem a palavra, né? Mas Mamon é uma palavra que vem do aramaico, e ao contrário do que algumas pessoas pensam, Mamon, e inclusive eu, né? Até então eu tinha esse entendimento equivocado de que Mamon era uma divindade, né? Que na época dos judeus, né, os povos pagãos tinham diversos deuses, né? Muitos deles aparecem registrados no Antigo Testamento, por exemplo. E aí a gente é levado a imaginar que Mamon também seja uma divindade, né? E ela não é exatamente uma divindade. Mamon é uma palavra, né, como eu comentei, do aramaico, depois incorporada ao hebreu, ao hebraico, que significa dinheiro, riqueza, posses, tudo aquilo que possa ser transformado em dinheiro, né? Então vamos colocar riqueza, né, de um modo geral, propriedades, bens, materiais, enfim, tudo que eu posso de alguma forma transformar em dinheiro. Então vamos chamar de riqueza, né, que é um dos sentidos mais comuns para a palavra mamon. Pelo menos na época de Jesus, o sentido era esse. Depois até chegaram a citar que Mamon seria uma das 7 divindades, um dos 7 deuses, né, do inferno, alguma coisa assim. Mas na época de Jesus, Mamon era isso. Era uma palavra para representar dinheiro, riqueza e conceitos semelhantes, né? Então o que ele está falando é isso: fazei amigos para vós mesmos da riqueza injusta, né? E aí a gente começa a entender melhor o que é essa riqueza injusta, né? E o que seria, no caso aí também, o que seria uma riqueza justa. Porque veja bem, riqueza injusta, do jeito que a gente pode deduzir, né, do que está escrito aí, são justamente os bens materiais, né? No caso ele mesmo, né, administrava, você veja, ele vendeu azeite, ele vendeu trigo, são riquezas, mas são bens materiais, né? E a questão é de que todos os bens materiais, eles não nos pertencem, na verdade. Nós somos depositários desses bens materiais. Eles não são nossos. Por que eles não são nossos? Porque eu não levo comigo quando eu parto dessa vida, né? Então, qualquer coisa que eu possua e que eu não leve quando desencarnar, quando passar para outra vida, na verdade é um empréstimo, né? Não me pertencia, né? Então não é uma riqueza justa, porque não é uma riqueza que eu conquistei para mim, que é do meu patrimônio. É algo que eu vou ter que deixar mais cedo ou mais tarde para trás, né? A gente vê, inclusive em outras passagens do Evangelho, que nossos mesmos são aqueles bens incorruptíveis. Jesus até registra isso em Mateus, né, se eu não me engano, no Sermão da Montanha, que os nossos bens são aqueles que os vermes não estragam, que a ferrugem não consome, que os ladrões não alcançam e nem a morte nos subtrai. Então essas são as nossas riquezas. Seriam, portanto, as riquezas justas, né? Todas as outras riquezas, elas são riquezas injustas, né? Porque no sentido de que não nos pertencem. Elas estão sendo emprestadas para nós, né? Então, são todos os bens materiais. E é justamente essa compreensão também que Emmanuel destaca, né? Quando faz uma comparação entre esse administrador infiel e nós, né? Se nós pegarmos aí esse capítulo 111, Emmanuel registra o seguinte: com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia, né? Ou seja, além de nós sermos depositários, né, de bens que não nos pertencem, nós ainda administramos mal esses bens. Exatamente como o servo aí nessa parábola do administrador infiel. Nós recebemos diversas posses temporárias, como até mesmo o nosso próprio corpo físico, né?
para a maioria das pessoas com uma saúde bastante razoável, dotado de algumas habilidades, nós recebemos possibilidades de uma família, de uma vivência em sociedade, de um trabalho, da formação de um lar no futuro, de filhos, né? Além das próprias posses, né? De livros, enfim, de tudo aquilo que poderia de alguma maneira contribuir para o nosso enriquecimento espiritual e daqueles que nos cercam. E ainda assim, muitas vezes utilizamos mal essas riquezas, né? Assim como o administrador infiel, ou ainda se nós pegarmos aquela parábola dos talentos, né? Ao invés de pegar as moedas de prata e fazê-las multiplicar, nós acabamos gastando ou mesmo enterrando elas com medo de perder, né? Então, como o Emmanuel coloca, né, nós somos muitas vezes servos dissipadores, esbanjadores. Esbanjamos a saúde, esbanjamos o tempo, esbanjamos as relações socioafetivas, enfim, inúmeras oportunidades que nós teríamos que são desperdiçadas, né? E aí, aqui a gente vê que no finalzinho, né, na segunda parte dessa tela daí, que ele fala de um outro conceito que também é muito importante, que é o conceito da fidelidade, né? A gente, quando pega esse conceito da fidelidade, a gente tem que, para compreender melhor, né, o que Jesus está querendo de fato dizer, ele está colocando que a fidelidade, ela, através dela se reconhece a bondade ou a maldade de um homem, né? Reconhece-se o seu próprio grau evolutivo, né? Porque quando a gente pega fidelidade, né, do que está se falando? Fidelidade nos remete à constância, nos remete à firmeza, nos remete à lealdade com que agimos em relação a nós mesmos, é claro, e com os demais em todos os momentos da vida. Tanto nos momentos bons, onde tudo nos sorri, mas também nos momentos de dor, de dificuldade, onde passamos, né, por situações de maior sofrimento. Em todos esses momentos, a nossa fidelidade ela tem que ser constante, ela tem que ser firme, ela tem que ser leal, independente disso, né? Então, a gente percebe que Jesus trabalha muito com essa questão do conceito da fidelidade. Será que nós somos fiéis aos nossos deveres, né? Temos as qualidades que são necessárias para sustentar essa fidelidade, qualidades que poderíamos citar como, por exemplo, reconhecimento, gratidão, indulgência, caridade, amor, enfim, né, qualidades acessórias que nos ajudam a manter essa firmeza de propósito na fidelidade, né? E porque se nós não conseguirmos ter essa fidelidade, nós comprometemos a nossa própria felicidade futura, né? Como Jesus coloca aí na explicação, né, da sua parábola, né, que ele diz que quem é fiel no mínimo, no pouco, também é fiel no muito. E da mesma forma, quem é injusto no pouco, também vai ser injusto no muito, né? Não tem como você oscilar a fidelidade ou a justiça, né? Você ser leal quando você está numa situação adversa ou quando você está numa situação próspera, né? Quem é fiel, quem é justo em qualquer momento. Aí então ele nos chama aqui a fazer o fecho, né, com a parábola. Ele diz: se nem com a riqueza injusta nós conseguimos ser fiéis, ou seja, se a riqueza que não nos pertence, que é emprestada por Deus para o nosso usufruto, mas que não é nossa, se não conseguimos ser fiéis no usufruto correto dessas riquezas emprestadas, quem então vai nos confiar uma riqueza verdadeira, né? Esse patrimônio espiritual, essas conquistas superiores? Não estaremos aptos a conquistá-las, né? E completando, né? Ele diz: se eu não consigo ser fiel com as coisas dos outros, quem que nos dará aquilo que é nosso? Se eu não sei cuidar nem do que é dos outros, né?
o meu patrimônio, como que eu irei gerir? Né? Então, ele trabalha muito com esse conceito de que você não pode ter dois senhores, você não pode servir a dois deuses. Né? Você não pode servir a Deus e não pode, ao mesmo tempo que você serve aos ideais da riqueza, do dinheiro, da fortuna. Né? Tem que estar muito claro para cada um de nós quem é o nosso Senhor, para que saibamos a quem devemos servir. E aí é onde entra, só para complementar, justamente essa frase que Emmanuel escolheu. Né? Ou seja, já que eu tenho as riquezas da injustiça, ou seja, esses bens temporários que Deus me empresta para que eu possa utilizar no meu usufruto, né, do meu crescimento, por que não utilizar do que me sobra, daquilo que não me fará falta, que não é essencial à manutenção da minha existência? Por que não usar isso para conquistar a simpatia de outras pessoas? Para tocar um coração, para levar um ar de esperança a alguém que sofre? Né? Não é você estar agindo de forma mesquinha, interesseira. Eu estou comprando uma amizade, mas se eu tenho nas minhas mãos a administração dessas riquezas da injustiça, como Emmanuel coloca, né, como é uma das formas de traduzir essa passagem, por que eu não utilizar essas riquezas em favor de outras pessoas? Né, que talvez no futuro desenvolvam por mim uma simpatia, um afeto. Não é uma forma de treinarmos para o sentimento do amor universal, aquele que Jesus tanto nos proclamou? Vejamos, por exemplo, um item no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, né, que justamente tem o mesmo título, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Você vê que no comecinho do item 13, o item 13 ele fala sobre a questão das pessoas que nascem com grandes fortunas, qual que seria o propósito, né, que elas poderiam ter na existência. Mas o começo desse item 13 tem tudo a ver especificamente com o que a gente está falando agora. Vamos dar uma olhada. Sendo, pois, o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja ele dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso consiste em os aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Bom é o uso, ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. Né? Então, vejamos justamente essa questão. Né? O bom é o uso Bom é o uso todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outra pessoa. Então, é justamente disso que Emmanuel está dizendo. Né? Então, já que eu disponho dessas riquezas, por que não, então, utilizá-las, né, naquilo que me sobra, naquilo que, enfim, não vai me fazer uma grande falta? Por que não utilizá-las justamente para auxiliar pessoas que sofrem, pessoas que estão passando uma dificuldade e não necessariamente, né, nem uma necessidade assim, de uma pessoa que está passando fome, frio, mas justamente de estar, né, sendo indulgente, sendo bondoso, sendo caridoso, auxiliando alguém. Né? Isso não se traduz necessariamente como paternalismo, não é algo que de fato venha a ser criticado, né, como sendo algo que iria gerar vícios ou algo assim. Justamente voltando, né, eu vou até tomar aqui a liberdade de retornar para o texto inicial da Joana, né, do livro Episódios Diários, Dividir com Amor, que eu disse que tem muito a ver justamente com essa proposta, né? Especialmente esse nosso finalzinho. Né? Então, esse gesto de fazer o bem, né, com as riquezas injustas que possuímos não gera paternalismo, não promove o vício. Né? Então, ela diz até o contrário, né? Muitos males e mesmo alguns crimes podem ser evitados
por uma atitude de amor dessa, né? Interrompendo o passo de uma pessoa em estado de infelicidade, de desespero, de dor. A gente não sabe a cruz que ele carrega, e que um gesto simples, né, de você auxiliá-lo com um pouco do que lhe sobra pode fazer toda a diferença, e quem sabe poderemos aí estar granjeando no futuro uma amizade verdadeira, né? Então é justamente isso que fica do texto, né? A principal lição que fica do texto que Emmanuel escreveu para esse capítulo 111, já que nós fomos, no passado principalmente, administradores infiéis, não soubemos utilizar adequadamente as riquezas da injustiça que foram depositadas em nossa mão, podemos transformar agora a nossa postura em outra. Podemos auxiliar as pessoas ou as instituições que necessitam desse apoio financeiro, dessas riquezas injustas que nos sobram no momento, né? Então, como Joana coloca, né, e fica essa frase como sendo o feixe, né, a conclusão desse nosso momento de estudo e reflexão, a Joana diz que somente quem aprende a abrir a mão descerra o bolso, terminando por oferecer o coração. Então, a partir desse gesto simples de uma ajuda financeira a uma pessoa, uma instituição, o que for, nós estamos aprendendo a sair, como Emmanuel coloca de uma forma até poética mesmo, né, no seu texto, né? Ele diz que nós estamos saindo dessa etapa de egoísmo feroz e caminhando para aprendermos no futuro o amor universal. Então, esse processo começa com algo simples como isso, como Joana diz, aprender a abrir a mão, aprender a abrir o bolso, para que assim acabemos por abrir e oferecer o nosso coração também, aprendendo com Jesus a amar verdadeiramente. Então esses foram os comentários. Espero que possa trazer reflexões oportunas para cada um de nós, sensibilizando o nosso coração, despertando em nós uma maior empatia pelo outro que sofre e que passa diante de nós, muitas vezes sem sequer ser percebido pela nossa compreensão, ser alcançado pela nossa atenção. Então vamos fazer nossa oração para finalizarmos este momento e rogamos ao nosso querido Jesus, ao nosso Mestre inigualável, que seja para nós essa fonte, esse farol, essa inspiração de amor, de bondade, de indulgência, de tolerância para com o próximo. Que possamos aprender contigo, Senhor, a não criticar, a não julgar, a não acusar o nosso irmão, mas sim a descobrir em cada um deles o que podemos contribuir para que a sua existência se torne menos sofrida, menos áspera e menos árdua. Que possamos, Senhor, assim como o querido Francisco de Assis cantou em sua música, que possamos ser instrumentos da vossa paz, do vosso amor, da vossa luz. Apesar das nossas imperfeições, querido Mestre, nos colocamos humildemente ao vosso dispor para trabalhar na tua seara, empunhando a enxada do teu Evangelho, sucando no ventre da terra novos rincões de riquezas morais e espirituais para nós e para aqueles que estejam ao nosso alcance. Sede conosco, Senhor, fortaleça a nossa fé, ilumine a nossa mente, para que possamos, a cada dia, nos tornarmos melhores e melhores. Muito obrigado por tudo, Senhor, e esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana e um mês iluminado. Que assim seja.